Olá, queridos! Vamos resolver exercícios sobre perpendicularismo de retas no plano cartesiano. Vamos lá? Olha, então temos aqui no plano cartesiano duas retas perpendiculares. Então elas formam ali um ângulo de 90 graus. Os ângulos de inclinação são diferentes. Portanto, os coeficientes angulares também são diferentes. Nesta aula, vamos resolver 4 exercícios sobre o assunto e eu não farei a demonstração do porquê M2 é igual a negativo 1 sobre M1, ou seja, o coeficiente angular 2 é igual ao oposto e inverso do coeficiente angular 1. Lembrando que y é igual a mx mais h é a equação reduzida da reta, onde m é o valor do coeficiente angular. E a partir dessa igualdade, se nós formos multiplicar em cruz, teremos que m2 vezes m1 é igual a negativo 1. Aí temos ainda a equação reduzida da reta, y é igual a mx mais h. Tem aí no canal uma aula só sobre equação reduzida, onde m é o coeficiente angular. H é o coeficiente linear, só que nesta aula não utilizaremos o valor do coeficiente linear, tá certo? Lembrando que m é a variação de y dividido pela variação de x, e quando multiplicamos aqui em cruz, temos uma outra fórmula, que é aquela ioiô mi xoxô, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos para os exercícios. Primeiro, verifique se as retas de equações R e S são perpendiculares. Olha, para sabermos se elas são perpendiculares, precisamos do coeficiente angular das duas retas. Para isto, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever as retas na forma de equação reduzida. Então, vamos isolar o y, passando os outros termos para o segundo membro. Então, 2x vai para lá, fica negativo, e o 7 também. Agora, temos aqui negativo 4y, então vamos multiplicar por negativo 1, e assim trocaremos o sinal da equação inteira. Esse 4 passará dividindo, ou seja, aqui no denominador, correto? Agora, verifique, 2/4 pode ser simplificado por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui, então, temos o coeficiente angular dessa reta. Vamos chamar de M1. Vamos fazer o mesmo com a outra reta. Então, y é igual a negativo 2x e negativo 3. Lembra, troca de membro, troca o sinal. Como ali só tem y, não tem mais nada para passar para o segundo membro, aqui então já temos o coeficiente angular 2, que é negativo 2. E aí, como que eu verifico se elas são perpendiculares? Lembra, o M2 é o oposto e inverso de M1. Então, olha só, M2 está negativo e M1 está positivo, ok. E o 2 é o inverso de 1 sobre 2? Sim, quando você inverte 1 sobre 2, você terá 2 sobre 1. Então, elas são perpendiculares. Uma outra maneira de você fazer essa verificação, qual é? É multiplicar M1 por M2 e verificar se o produto é igual a negativo 1. Vamos fazer isso? Então, meio vezes negativo 2, será que é igual a negativo 1? Olha, simplificando aqui, teremos 1. 1 vezes 1 é 1, só que ali é negativo, então negativo 1. Muito bem, deu igual. Como temos aqui, então, uma sentença verdadeira, podemos afirmar que essas retas são, sim, perpendiculares. Vamos para o 2? Sabe-se que as retas de equações, blá, 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 são perpendiculares. Nessas condições, determine o valor de B.
Vamos começar fazendo a mesma coisa. Pegamos a equação geral e passamos para a forma reduzida. Então, ficará assim. BY é igual, passa 4x para lá, fica negativo 4x. Passo 7, negativo 7. Agora, vamos passar o B aqui embaixo do 4 e embaixo do 7, tá certo? Qual é o coeficiente angular? Vamos chamar aqui de M1. Então, o coeficiente angular aqui será negativo 4 sobre B. Faremos o mesmo com a outra equação. Então, 2y é igual, passo o x fica negativo, passo o b fica negativo. E agora, mandamos o 2 ali no denominador. Então, qual é o valor de m? Olha, na frente do x é 1, então m será igual a negativo 1 sobre 2. E aí, qual é a pergunta? Não é para calcular o valor de b? Então, aí você lembra que m1 vezes m2 é igual a negativo 1? Vamos substituir negativo 4 sobre b vezes negativo 1 sobre 2. Não se esqueça dos parênteses. Esta multiplicação tem que ser igual a negativo 1. Olha, podemos simplificar o 4 com o 2. Ou não, podemos multiplicar aqui. Negativo 4 vezes negativo 1, 4. E b vezes 2, 2b, igual a negativo 1. Agora eu vou simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 sobre b é igual a negativo 1. Agora, multiplicando em cruz, teremos negativo b igual a 2. O b ficou negativo, então vamos multiplicar por negativo 1. Assim, obteremos b igual a negativo 2. Não está difícil não, né? Então, vamos para o 3. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P, 5 e negativo 1, e é perpendicular à reta de equação 2x mais 3y igual a 5. Observe, queremos encontrar a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular àquela reta de equação 2x mais 3y igual a 5. Então, através dessa equação da reta, nós vamos encontrar o coeficiente angular. Olha só, 3y é igual. Passo 2x para lá, negativo 2x, mais 5, porque o 5 já está lá no segundo membro. Agora, vamos passar o 3 aqui no denominador. Qual é o valor de m1? Negativo 2/3. Bom, agora é o seguinte, nós vamos usar aquela fórmula lá do início e temos um detalhe. Temos o ponto P, que é 5 e negativo 1, onde teremos o x0 e o y0, e o coeficiente angular será igual a quanto? Se as retas são perpendiculares, lembra que tem que ser o oposto e inverso? Então, o oposto fica positivo e o inverso ficará 3 sobre 2. E é esse valor de m que nós vamos considerar para calcularmos a nossa equação. Então, agora na fórmula teremos y menos o y do ponto, só que ele é negativo 1. Então, vamos colocar parênteses. Igual a m, 3 sobre 2, vezes x menos o x do ponto. Então, menos 5. Aqui não teremos y mais 1. E aqui no segundo membro, copiaremos igual. Agora, podemos multiplicar em cruz. É o mesmo que se eu fizesse o MMC, tá certo? Então, 2 vezes y mais 1. Obrigatório o uso de parênteses, hein? Igual a 3 vezes x menos 5. Agora, vamos aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 1 é igual a 2. 3 vezes x dá 3x. E 3 vezes negativo 5 é igual a negativo 15. Vamos passar tudo para o primeiro membro? Então, ficará assim, 2y
mais 2, menos 3x mais 15. Lembra de trocar o sinal na troca de membro. Agora vamos organizar. O x vem primeiro. Negativo 3x, depois vem o y, mais 2y. E aqui, 2 mais 15, 17, igual a 0. Ah, o x está negativo. Tenho que multiplicar por negativo 1. Então, ficará assim, 3x menos 2y menos 17 igual a 0. Aí está a equação que passa pelo ponto P, 5 e negativo 1, e é perpendicular à reta de equação 2x mais 3y igual a 5. Vamos para o último exercício. 4. Esse exercício caiu na FUVEST. O ano eu não sei, mas faz tempo. São dados os pontos A e B. Item A. Ache a equação da reta B. Item B. Ache a equação da mediatriz do segmento AB. Então, vamos começar, obviamente, pelo item A. Como que eu acho a equação da reta AB? Lembra lá do determinante? Lembra dos determinantes? É o jeitinho mais prático aqui, ó. Colocamos as coordenadas, depois x e y, e a última coluna preenchemos com uns. Agora, copiamos as duas primeiras colunas, lembrando que o resultado tem que ser igual a 0, e aí nós vamos multiplicar a partir da diagonal principal. Então, 2 vezes 5 vezes 1 dá 10. 3 vezes 1 vezes x, 3x. E 1 vezes 8 vezes y, 8y. E agora, aqui, a partir da diagonal secundária, 1 vezes 5 vezes x, 5x. Lembra de trocar o sinal? 2 vezes 1 vezes y, 2y. Vamos trocar o sinal, negativo 2y. 3 vezes 8 vezes 1, 24. Troca o sinal, negativo 24. Agora vamos juntar os termos semelhantes. 3x com negativo 5x, negativo 2x. 8y menos 2y, mais 6y. E 10 menos 24, negativo 14. Como temos aqui, olha, múltiplos de 2, vamos simplificar nossa equação dividindo por 2. E como o x está negativo, vamos fazer o que aqui? Multiplicar por negativo 1. Então, 2x dividido por 2 dá 1x, negativo, mas eu vou trocar o sinal, ficará mais x. 6y dividido por 2 dá 3y, troco o sinal. 14 dividido por 2 dá 7, troco o sinal. Pronto, esta é a equação da reta AB. Agora para prosseguirmos, precisamos do coeficiente angular dessa reta. Então, o que eu faço? Vou isolar o y, não é isso? Então, negativo 3y é igual, passo o x para lá, passo o 7. Vamos multiplicar por negativo 1, porque o y está negativo. E aí eu troco o sinal de todos os termos. O 3 vem aqui embaixo do x e embaixo do 7. Qual é o coeficiente angular? Na frente do x, não é 1? Então, o coeficiente angular será 1/3. Tá, e o que a gente faz agora? Bom, agora é o seguinte, queremos a equação da mediatriz do segmento AB. Então, eu tenho um segmento AB. A mediatriz é aquele segmento que passa aqui pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que a mediatriz é perpendicular ao segmento AB. E ela passa bem ali no meio, no ponto médio. E isso quer dizer que eu preciso calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Tem uma aula aí no canal só sobre coordenadas do ponto médio. Dá uma retomada lá, se você estiver precisando. Então, basta somarmos as abscissas de A e B e dividirmos por 2. Então, 2 mais 8... 10 dividido por 2, 5. E o y?
Vamos somar as ordenadas de A e B. 3 mais 5, 8. E 8 dividido por 2, 4. Então, encontramos as coordenadas do ponto médio. O exercício é longo, né? Não vai caber aqui. Então, vamos retomar? Temos os pontos AB, encontramos a reta que passa por AB. Encontramos o coeficiente angular da reta que passa por AB. Daí temos a mediatriz do segmento AB, que está ali em vermelho, e ela passa bem no ponto médio. Então, encontramos as coordenadas do ponto médio. Então, se queremos a equação da mediatriz, temos que saber qual é o coeficiente angular, não é isso? E se ela é perpendicular ao segmento AB, então como que fica o coeficiente angular? Ele não vai ficar o oposto e inverso? Então, se M1 é positivo, M2 será negativo. Se M1 é 1/3, você vai inverter, vai ficar 3 sobre 1, então M2 será igual a negativo 3. Agora vamos utilizar a fórmula. Lembrando que a reta passa pelo ponto M, 5 e 4, e o coeficiente angular é negativo 3. Substituindo ali, teremos y menos o y do ponto, 4, igual a m, que é negativo 3, que multiplica x menos o x do ponto M. Então, y menos 4 é igual. Vamos aplicar a distributiva. Negativo 3 vezes x, negativo 3x. Negativo 3 vezes negativo 5, mais 15. Agora, a gente traz tudo para o primeiro membro, trocando o sinal. Vamos organizar, o x vem na frente, depois vem o y. E negativo 4 com negativo 15 é igual a negativo 19. Assim, encontramos a equação da mediatriz do segmento AB. Ufa! Enfim, terminamos! Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu! Tchau, tchau!